Eu quero aproveitar que estamos em pés, eu quero convidá-los à reflexão acerca do que está descrito no livro de Judas. Livro de Judas, o capítulo 1, o versículo de número 12. As crianças podem ir passando ali com a Prof. Fran. É muito fácil de encontrar. É o penúltimo livro da Bíblia, antes do livro do Apocalipse. Tem um capítulo só. Livro de Judas, capítulo de número 1 e o versículo de número 12. Não, amados, vamos ler o versículo de número 4 e depois o versículo de número 12. Judas, versículo 4, e depois nós leremos o versículo 12. Aqueles que acharam podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: pois certos homens, cuja condenação fora anunciada havia muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Certos homens infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo como o nosso único soberano e Senhor. Agora vá para o versículo 12. Esses homens são rochas submersas nas fraternidades que vocês fazem. Comem com vocês sem temor nenhum, de modo que pastoreiam a si mesmos. São nuvens sem água. São nuvens sem água. São nuvens sem água. Carregadas pelo vento de um lado para o outro, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Antes de você se assentar, você vai olhar para pelo menos 2 pessoas e você vai dizer para ele: não seja. Vai, irmão, acorda, diga: não seja uma nuvem sem água. Diga para 2 ou 3 pessoas: não seja uma nuvem sem água. Tome seu assento. Amados, que grande privilégio podermos... Pode abaixar um pouquinho o fundo, só um pouquinho. Que grande privilégio podermos estar aqui nessa noite na casa do nosso Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida dos nossos visitantes. Muito bom ver o meu amigo Edmilson aqui, que Deus te abençoe. A gente tem orado muito por ti. Muito bom tê-lo aqui conosco. Bom ver o Christian de novo, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu sei, meus irmãos, que talvez vocês estavam na expectativa de um sermão relativo ao Dia dos Pais, porque hoje é Dia dos Pais. Aliás, a minha palavra de parabéns aos papais, que Deus abençoe a vida de vocês. Mas toda quarta-feira, para quem ainda não sabe, do mês de agosto, nós estamos tendo uma série aqui na igreja de sermões, pregado pelos nossos irmãos, sobre paternidade. Então eu não quis que esse tema ficasse uma coisa muito repetitiva. Então eu optei por não pregar hoje sobre pai, sobre paternidade. Então se você quer ouvir um sermão sobre pai, sobre paternidade, você vem na quarta-feira. Quem é que prega quarta-feira agora? Quem? Quarta-feira está aí pregando aqui uma palavra sobre paternidade então para nós. Amém, meus irmãos? Ouça o que o Senhor tem para nos dizer aqui nessa noite. O livro de Judas é um livro interessante. Ele é interessante porque a mensagem do livro de Judas é extremamente contemporânea. Há uma tragédia da igreja moderna em não conhecer as verdades contidas na carta que Judas escreveu a uma igreja primitiva. Não se sabe ao certo a qual das igrejas Judas direciona essa carta, mas provavelmente Judas estava referindo-se à igreja localizada entre os irmãos da Palestina. Provavelmente é lá
É para essa igreja que Judas direciona essa carta. É interessante afirmar também que o livro de Judas, olhe para cá, só para cá, Judas não foi escrito pelo Iscariotes, Judas Iscariotes. Não é Judas ou Iscariotes quem escreve esse livro. Quem escreve esse livro é Judas Tadeu. Judas Tadeu é irmão de Tiago. Esse mesmo Tiago é mencionado em Gálatas capítulo 1, versículo 19, como sendo irmão do nosso Senhor. Então esse Judas que escreveu esse livro não é um traidor, mas é um meio-irmão de Jesus. Só que a honra de Judas não é ser da família de Cristo, porque ele não se apresenta, ele não tem a audácia. Se você manter a sua Bíblia aberta, aliás, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, você vai ver que Judas se apresenta nessa carta como servo do Senhor e irmão de Tiago. A alegria de Judas não era ser irmão de Jesus, mas ser servo dele. Judas vai direcionar essa carta a esta igreja porque há uma preocupação no seu coração, há uma perturbação no seu coração. Pastor, por qual razão Judas se perturba? Por qual razão Judas ele vai escrever essa carta? Se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 1 e versículo 4 do livro de Judas, que foi o texto que nós lemos, a Bíblia diz que homens se infiltrarão dissimuladamente entre os cristãos. A palavra infiltrar-se dissimuladamente, essa expressão, significa se infiltrar despercebidamente, ser dissimulado, ou seja, ser fingido, falso, hipócrita, alguém que oculta as suas reais intenções. Esses homens se infiltram dissimuladamente, como lobos em pele de ovelha, com uma razão fundamental. Esses homens eram falsos mestres, falsos professores, falsos pregadores, falsos crentes que estavam infiltrados entre a igreja para provocar no meio dessa igreja 3 pecados. Quantos pecados? O primeiro pecado que esses falsos mestres induziam essa igreja à prática está lá no versículo 4, quando o texto diz que eles transformaram a graça de Deus em libertinagem. Ou seja, eles transformaram a liberdade cristã em um pretexto para um culto lascivo. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Há uma liberdade da graça para os nossos corações. Há uma liberdade cristã que Cristo nos dá. Mas é o apóstolo Paulo quem diz: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Esses homens estão pregando uma mensagem entre os irmãos, mais ou menos assim: vocês são livres, vocês não precisam mais agora, olhe para cá, irmão, vocês não precisam mais agora seguir as leis, vocês não precisam mais agora serem fiéis a uma esposa ou a um esposo. Quando o texto diz que eles transformaram a graça de Deus em libertinagem, o texto está dizendo que eles estavam induzindo a esses irmãos a praticarem toda sorte de pecados sexuais sobre o pretexto de que agora são livres pela graça de Deus. O segundo pecado que esses irmãos, ou esses falsos irmãos, estão induzindo essa igreja a praticar, também está no versículo 4. Se você manter a sua Bíblia aberta, você vai ver que além de transformar a graça de Deus em libertinagem, ou seja, introduzir uma mensagem falsa entre esses irmãos, eles estão negando, ou negavam Jesus como o único Senhor e soberano. Perceba, se você for ler esse texto, você vai ver que esse ensinamento, Edmilson, ele é sorrateiro, William. Ele é dissimulado, ele esconde uma real intenção. Porque eles não estão dizendo que Jesus não é o Senhor. Eles não estão dizendo que Jesus não é Deus. Pelo contrário, eles diziam: Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é soberano. Mas tem uma coisa: Ele não é o único soberano. Vocês podem estar um dia no culto e outro dia praticando ou frequentando outra prática pagã. Esses irmãos estavam, ou esses falsos irmãos,
estavam dizendo que Jesus não era o único digno de ser adorado. Eles estavam dizendo que Jesus não era o único Senhor e Salvador. Era possível encontrar salvação em outros deuses. Eu quero que você levante a sua mão comigo ao céu, porque eu tenho uma palavra de Deus aqui para o teu coração. Jesus é o único Senhor e Salvador. Eu não sei no que as pessoas creem, eu não sei no que as pessoas acreditam, mas eu acredito que o meu Jesus é o único Senhor e Salvador. Você pode dizer isso para alguém? Jesus é Senhor, Jesus é soberano e Ele é o único digno de ser adorado. Esses falsos mestres, esses falsos professores, estavam dizendo que Jesus não era o único digno. Ou seja, Ele era digno, mas não era o único digno de ser adorado. Era um pensamento politeísta. Eles induziam a esses crentes a adorarem a Jesus, mas também a adorarem a outros deuses daquele tempo. O terceiro pecado que eles cometem está no versículo 19, vá para o versículo 19 na sua Bíblia, porque o texto é claro em dizer que eles estão dividindo a igreja. Como consequência desses falsos ensinamentos, a igreja se dividia em dois grupos, entre aqueles que concordavam com os ensinamentos desses falsos mestres e aqueles que permaneciam fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sei você, mas se eu fosse dessa igreja, certamente eu permaneceria fiel ao ensinamento do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então Judas vai perceber que esses falsos mestres estão transformando a graça de Deus em libertinagem, estão negando Cristo como único Senhor e Salvador, estão dividindo a igreja. Judas então, como um apologeta, como um defensor da fé, vai escrever esses ensinamentos da sua carta. Ao ver o estrago que esses falsos mestres estão fazendo na igreja, dissimulado, sem caráter, ocultando a sua real intenção, Judas escreve essa carta para os desmascarar, para tirar a sua máscara, porque nenhuma máscara dura para sempre. Judas precisa desmascarar esses homens. E como é que Judas desmascara esses homens, pastor? Judas desmascara esses homens, chamando eles pelo que de fato eles são. Há um termo em nosso meio hoje, politicamente correto. Judas aqui está sendo extremamente politicamente incorreto. Porque o politicamente correto não me permite dizer que determinadas pessoas são determinadas coisas. Só que Judas não está nem aí com o politicamente correto. Ele está importado com o estrago que esses falsos mestres estão causando na igreja. Então Judas vai dar nome aos bois. Judas vai expor os lobos. João Calvino disse que toda vez que nós poupamos um lobo, nós sacrificamos uma ovelha. Os lobos precisam ser expostos. E é o que Judas está fazendo aqui. Judas vai expor a verdadeira face e a verdadeira intenção desses homens, chamando eles pelo que de fato eles são. Pastor, do que Judas chama eles? Você vai ler o livro de Judas em casa, é um livro curtinho. Você vai ver que Judas abre uma lista de ofensas a esses homens. Judas chama eles de dissimulados, sem caráter, que ocultam a sua real intenção. Judas chama ele de homens ímpios, ou seja, desrespeitosos em relação a Deus e as coisas sagradas. Judas, nessa mesma carta, comparará esses homens a anjos caídos. Judas chamará esses falsos mestres de animais irracionais, corrompidos, manchas, pedras afundadas, pastores de si mesmos, árvores infrutíferas, estrelas errantes ou estrelas que caem, arrogantes, prepotentes. Só que dentre todas as acusações que Judas faz a esses homens, a que mais me faz refletir é a que nós lemos com veemência no versículo 12.
Além de ter chamado esses homens de dissimulados, ímpios, anjos caídos, animais irracionais, corrompidos, manchas, pedras afundadas, pastores de si mesmos, árvores infrutíferas, estrelas cadentes, arrogantes, prepotentes, ignorantes, Judas vai olhar para esses homens e vai dizer que eles são como nuvens sem água. Não seja uma nuvem sem água. Você pode segurar na mão de 2 ou 3 pessoas e você vai dizer para ele: não seja uma nuvem sem água. Diga para alguém que está atrás de você: não seja uma nuvem sem água. Olhe para cá. Pastor, o que são nuvens sem água? Em primeiro lugar, nuvens sem água representam falsas promessas. Em 1915, o Nordeste do Brasil enfrentou a sua pior seca da sua história. As chuvas eram esperadas meses ou mês após mês. E durante todo esse tempo em que se esperava a chuva, o céu permanecia nublado. E dia após dia, as nuvens no céu davam aos nordestinos esperança de que choveria sobre aquela terra. Porém, essas nuvens foram como nuvens sem águas e não choveram. E durante todo esse tempo de seca, milhares de famílias perderam as suas colheitas. E foi a partir de 1915 que nordestinos começaram a migrar para todas as partes do Brasil, devido à seca que devastou a economia local e deixou uma marca profunda na região, na memória dessa região. Até hoje, o Nordeste é conhecido como o local da seca em nosso país. Essas nuvens que cobriram o Nordeste e não derramaram uma gota de água sequer, são nuvens sem água, ou seja, falsas promessas. Irmãos, não há algo pior do que esperar algo de alguém que você olha e pensa, vai me entregar, porque tem aparência de nuvem, tem aspecto de nuvem, tem cara de quem está cheio, mas é nuvem sem água. Nuvens sem água prometem muito, mas não entregam nada. Não seja uma nuvem sem água. Eu vou de novo. Nuvens sem água prometem muito, mas não entregam nada. Prometem ser bons pais e não são. Prometem ser boas mães e não são. Prometem ser bons filhos e não são. Prometem ser bons profissionais e não são. Prometem ser bons maridos ou boas esposas e não são. Prometem dia após dia serem cristãos verdadeiros, genuínos, íntegros e não são. Não seja uma nuvem sem água. Alguém que promete muito, mas não entrega nada. Segure na mão de alguém, você vai profetizar isso para ele. Você vai profetizar isso para ele, você vai dizer para ele assim: não seja uma nuvem sem água. Não prometa muito e entregue nada. É por isso que a palavra de Deus, segure na mão dele, segure na mão dele. É por isso que a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5 e versículo 37 diz assim: seja o seu sim, sim, e o vosso não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Está na hora de voltarmos a ter palavra, de prometer alguma coisa, arrancar o fio do bigode e fazer aquilo acontecer. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. Eu vou de novo. Não seja uma nuvem sem água. Eu sou de um tempo, irmãos, aonde a igreja era desvalorizada, aonde se olhava para os crentes e se tinha uma postura de que crente é tudo burro, crente é tudo ignorante. Eu sou desse tempo em que os irmãos falavam: nós fomos, nós viemos e nós vamos. Eu sou desse tempo onde o testemunho mais comum de se ouvir nas nossas igrejas era: irmãos, eu não tenho até a 2ª série completa, eu aprendi a ler lendo a palavra de Deus. Eu sou de um tempo onde os crentes não sabiam se vestir.
não entendiam do dress code, não sabiam como ornar as suas roupas. Eu sou de um tempo onde os irmãos mais humildes colocavam gravata em cima de camisa polo, porque não tinham condições de comprar uma gravata social. Se lembra desse tempo, William? Se lembra desse tempo, Larissa? Eu sou desse tempo. Mas tem uma coisa: os crentes tinham crédito nos mercados, porque os donos de mercado olhavam e diziam assim: esse aí pode não saber ler, esse aí pode não saber escrever, mas é crente, e crente tem palavra. Eu sou de um tempo onde os pastores eram respeitados. Eu sou filho de um homem que chegava na prefeitura de Santa Cruz do Sul e a qualquer hora que quisesse conversava com o prefeito, porque era um homem respeitado naquela cidade, era um homem respeitado naquela comunidade, por ser um pastor. Mas o tempo foi passando, os crentes mudaram, e nós não valorizamos mais pelo nosso bom testemunho. Nós temos aparência de nuvens com água. Nós temos aparência de piedade, de santidade, de crentes. Mas a maioria de nós, ou alguns de nós, ditos crentes, são como nuvens sem água. Prometem um bom testemunho, mas não entregam. Prometem uma boa conduta, mas não entregam. Prometem um bom testemunho, mas não entregam. Prometem uma vida íntegra, mas não entregam. Na primeira oportunidade, no trabalho, na escola, na vida social, negam a sua fé e negam a Cristo. Fazemos falsas promessas todos os dias. Nuvens sem água. Prometem muito, mas não entregam nada. Levante sua mão para o céu e diga comigo: eu não serei. Irmão, acorda, diga: eu não serei uma nuvem sem água. Cutuque alguém e diga assim: você não será uma nuvem sem água. Diga o que você prometer. Diga o que você prometer. Em o nome de Jesus você vai entregar. Você vai entregar. Você vai entregar. Aleluia. Em segundo lugar, se em primeiro lugar nuvens sem água representam falsas promessas, em segundo lugar, nuvens sem água representam falta de conteúdo. Tudo que se espera de uma nuvem é que ela produza água, chuva. Porém, uma nuvem vazia não tem utilidade nenhuma. É vazia, sem conteúdo. Nuvens sem água são pessoas que deveriam estar cheias de Deus e cheias do conhecimento de Deus que vem das Escrituras, mas não estão. Tudo que o mundo espera dos cristãos é uma postura semelhante à de Jesus, é que os cristãos estejam cheios de Cristo. Mas o problema é que nós temos em nosso tempo pessoas cheias de si mesmas, pessoas cheias de orgulho, pessoas cheias de vaidade, cheias de prepotência. E deixa eu te dizer, enquanto você não se esvaziar de você mesmo, você será uma nuvem vazia, sem conteúdo, porque alguém cheio de si mesmo é alguém vazio de Deus. É o que o apóstolo Paulo declarou no capítulo 2, versículo 20 da sua carta aos Gálatas: eu fui, amados irmãos, crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu estou vazio de mim mesmo, mas eu estou cheio daquele que me salvou. Eu estou vazio das minhas convicções, mas eu estou cheio daquele que me salvou. Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem está vivendo em mim. Você pode levantar a mão e dar um grito de glória? Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Pastor, por que é que as nuvens vazias são vazias? Por que é que pessoas vazias são vazias de Deus? Porque não conhecem a Deus, irmãos.
Alguém vazio de Deus é alguém que não conhece Deus. Pastor, como é que eu faço para conhecer Deus? Só tem um jeito de conhecer Deus, que é se relacionando com Ele através da sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a sua Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia a sua Bíblia em voz alta. Nuvens sem água são pessoas que se negam a conhecer a Deus e, portanto, estão vazias. Preferem os seus gurus, preferem os seus videntes, preferem os seus adivinhos, preferem os seus coaches, preferem os seus benzedores, preferem os seus leitores de mão, de tarô, de cartas, de futuro, mas se negam a conhecer a Deus através da sua palavra. Diga para alguém que está do seu lado: você só tem um jeito de conhecer Deus, que é lendo a palavra de Deus. Diga para 2 ou 3 pessoas: não tem outro jeito de conhecer a Deus se não for pela palavra de Deus. Mas em nosso meio, ou em nosso tempo, nós temos pessoas vazias de Deus, porque tem tempo para tudo no seu dia. Tem tempo para postar, tem tempo para... Sabe o que eu falo, irmão? Eu vou falar. Tem tempo para postar, tem tempo para sair, tem tempo para trabalhar, tem tempo para dormir, tem tempo para se divertir. Porque alguns dizem para mim: obrigado, Sabrina, pastor, mas afinal de contas, como é que eu vou passar o tempo se eu não viver a minha vida? Eu tenho que viver a minha vida. Tem tempo para viver a sua vida, tem tempo para andar no carro novo, mas não tem tempo para Deus. E a pergunta que não quer calar é essa: como pode você querer passar a sua eternidade com um Deus que você não se relaciona nem 1 hora por dia da sua semana? São nuvens sem água, vazios de conteúdo. E há um problema seríssimo em pessoas que são vazias de conteúdo. O profeta Oséias disse no capítulo 4, versículo 6 do seu livro: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A igreja, dia após dia, está sendo atrofiada, porque nos falta conhecimento. Qualquer um nos engana, qualquer vento de doutrina nos engana, qualquer milagre, entre aspas, muitas aspas, nos engana. E qual é o problema de ser uma nuvem vazia? O texto diz: são levadas pelo vento. Qualquer coisa os remove da sua fé. Um dia estão no culto, e outro dia estão na terreira. Um dia estão ouvindo um pastor, e outro dia estão ouvindo um adivinho. Um dia estão lendo a Bíblia, outro dia estão entregando a sua mão para ser lida por uma cigana. São nuvens sem água, vazios de conteúdo. Mas eu quero profetizar que em nosso meio não será assim. Nós não perderemos a nossa oportunidade de sermos nuvens para esse tempo, com água para chover em terras secas. O mundo está sedento. O mundo está como a terra seca, sedenta por água. Eu poderia dizer muitas coisas. Eu poderia falar da depressão, que é a doença mais incapacitante do nosso tempo. Eu poderia falar das guerras, dos conflitos armados, que continuam a causar genocídio de povos na Palestina, no Oriente Médio. Eu poderia falar das guerras que devastam regiões. Eu poderia falar da pobreza extrema que afeta milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas a gente não precisa ir muito longe. Na nossa cidade, nos nossos interiores, existem crianças que dia após dia sofrem de abusos sexuais. Na nossa cidade, se você andar pelos bares, você vai ver um pai de família que deveria estar em casa nesse dia com os seus filhos, mas estão enchendo a cara. Eu poderia falar de muita distância, mas é aqui em nosso tempo. Fontoura Xavier, o Rio Grande do Sul, está com uma terra seca, sedenta por água. E nós não podemos ser nuvens vazias. Oh, aleluia. Segure na mão de alguém, segure na mão de alguém, segure na mão de alguém. Você vai dizer para ele: nós não podemos perder a oportunidade
Nós não podemos ser nuvens vazias. A terra clama. Diga, irmão, diga, o mundo clama. Fontoura Xavier clama pela chuva do Espírito Santo. E só a igreja cheia de Deus pode fazer chover na terra seca. Aonde estão aqueles que se negam a serem nuvens vazias? Abra a sua boca e entregue uma adoração para o teu Deus agora. Eu não sei você, mas eu não serei uma nuvem vazia. Que possamos, meus irmãos, sermos como nuvens cheias em nossas casas, em nossos empregos, em nossas famílias, em nossas vidas e na nossa cidade. Eu não sei você, mas eu não quero chegar diante de Deus naquele dia e receber uma acusação do meu Senhor olhar dentro dos meus olhos e dizer para mim: Leonardo, você foi como uma nuvem vazia. Você prometeu muito e não entregou nada. Você foi como uma nuvem vazia, não tinha conteúdo. Qualquer um te demovia, qualquer um te removia da sua fé. Eu quero ser como uma nuvem cheia. Posso até ser como uma nuvem pequena, daquelas do tipo, quando passam 3 anos e meio sem chuva, e o profeta Elias fala para Eliseu observar a banda do mar, e o profeta Eliseu observa uma nuvem pequena, do tamanho da palma da mão de um homem, e o profeta Elias se levanta da sua oração, e Eliseu não entende. Aí o profeta Elias diz: a nuvem pode ser pequena, mas a chuva que vem dela será abundante. Essa igreja pode ser pequena, mas a chuva que virá de nós sobre essa cidade será abundante. Eu vou de novo até você dar glória a Deus. A nossa fé pode ser pequena, mas a chuva que virá de nós sobre essa cidade, em o nome poderoso de Jesus, será abundante. Fique de pé, eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Você vai fechar os seus olhos nesse momento, e você vai clamar a Deus agora. E você vai dizer a Deus: Senhor, eu não posso perder a oportunidade. Eu não posso gastar a minha vida em sendo uma nuvem vazia, prometendo muito e não entregando nada.